Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula direcionada para a disciplina de Sociologia do Direito. Na videoaula de hoje, daremos continuidade às abordagens, ao estudo introdutório do fenômeno do controle social. Para quem não se recorda, controle social significa o conjunto de instrumentos utilizados para manter a ordem social. E ordem social significa dizer que a sociedade ela funciona a partir de parâmetros previamente estabelecidos, como nós vimos, dentro de uma terminologia técnica, a partir da ideia de saber poder hegemônico ou episteme. Seriam aí a mesma coisa. Na primeira videoaula sobre aspectos introdutórios do controle social, nós trabalhamos a definição de controle, bem como as formas pelo qual o controle social ele pode se manifestar. Hoje, nessa segunda videoaula acerca desses aspectos introdutórios, nós trabalharemos 4 princípios que são utilizados em regra para verificar a eficácia do controle social em uma situação concreta determinada. Então, a ideia da videoaula de hoje é munir vocês com um instrumental teórico para que, em uma situação específica, da realidade fática, que a gente consiga perceber se, naquela situação fática, em relação a um agrupamento humano específico, se existe uma eficácia alta ou baixa do funcionamento ou das técnicas de um determinado controle social. Antes de apresentar cada um dos 4 princípios para vocês, ainda nessa ideia, de fazer uma revisão, uma recapitulação do que foi visto, eu só gostaria de lembrar-lhes o quê? Que o controle social não é um fenômeno específico de uma instituição, como, por exemplo, o direito. Como eu disse para vocês, para nós da sociologia jurídica, o direito do Estado, o monismo jurídico, ele é visto como um instrumento não de transformação social, mas um instrumento de controle, ou seja, de preservação, de manutenção, de estabilização de uma determinada configuração de forças. Então, o que eu vou trabalhar aqui não se aplica somente ao âmbito do direito, mas se aplica, em especial, a qualquer agrupamento. Então, todo agrupamento humano, ele promove o controle social e a todo agrupamento humano eu posso aplicar esses 4 princípios. Então, já passando para o objeto do nosso estudo dessa videoaula, eu apresento para vocês o primeiro princípio de verificação da eficácia dos controles, que é também conhecido como o princípio da identificação ou da atratividade. Então, repetindo, o primeiro princípio que nós iremos estudar hoje é o princípio da identificação ou princípio da atratividade. O que significa esse princípio? Significa dizer que quanto mais atraído ou identificado um indivíduo estiver em relação a um determinado agrupamento, e aí pode ser um grupo, pode ser uma instituição, maior será a eficácia do controle social exercido por esse grupo ou por essa instituição em relação ao indivíduo. Repetindo, o princípio da atratividade significa dizer que, quanto mais o indivíduo se sentir atraído a um determinado agrupamento, esse agrupamento terá uma maior capacidade, uma maior eficácia em relação ao controle social exercido sobre esse indivíduo identificado ou esse indivíduo atraído. Percebam aí que o elemento, que distingue o elemento aí central desse princípio é o fenômeno da identificação, é o fenômeno da atratividade. Então, se eu me sinto atraído ao grupo, a ideia é que esse agrupamento ele vai conseguir modular, reformular, condicionar o meu agir, seja em relação ao próprio grupo, seja em relação a outros agrupamentos humanos. Autores, como, por exemplo, Freud, no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai fazer uma análise mais aprofundada acerca do princípio da identificação ou da atratividade. E lá,
nesse estudo, o que ele vai perceber? Uma das coisas ele vai perceber é que nas situações em que você tem um grau de atratividade muito alto, que nesses lugares, ou nessas circunstâncias, é como se houvesse uma dissolução do ego individual. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer mostrar que em situações em que a identificação ela é muito alta, ela é muito intensa, o grupo ele consegue chegar ao extremo de fazer com que o indivíduo pratique condutas, pratique comportamentos que ele individualmente não praticaria. Então, é muito comum, em virtude do princípio da atratividade, um sujeito que, no âmbito individual, ele tem, digamos assim, uma conduta mais pacifista, mais humanista, contrária a qualquer tipo de violência, e quando ele está inserido em um grupo, que esse grupo, se houver uma atratividade alta, que ele pratique condutas de violência. Então, percebam que esse fenômeno, esse princípio da atratividade, ele é tão significativo que ele pode reformular totalmente, completamente, uma conduta do indivíduo quando inserido nesse agrupamento, quando inserido nesse espaço em que há uma identificação, uma atratividade alta. Quando a gente trabalha, né, sociologia das massas ou psicologia das massas, esse princípio da atratividade ele fica muito pungente, porque é exatamente o que faz com que o indivíduo, por exemplo, se perca ou não se veja mais como indivíduo e ele comece a ter condutas de massa, que podem ser condutas de violências, condutas de depredação. Repito, condutas que individualmente ele poderia não, dificilmente ele praticaria, até pelos seus valores, suas visões de mundo, suas censuras. Então, a atratividade é algo muito interessante de ser pensado e que pode influenciar substancialmente a forma como o indivíduo age perante si mesmo, perante o agrupamento, perante a sociedade como um todo. E percebam que o contrário também acontece. Então, eu posso estar num agrupamento extremamente articulado, extremamente coeso, que consegue gerar um impacto, uma influência muito grande sobre os seus membros. Contudo, se eu não tiver atratividade, se eu não tiver identificação, aquele espaço não vai conseguir exercer um controle social sobre mim. Né? Então, a gente pode pensar isso, alguns exemplos, né? A gente pode pensar isso em relação a uma torcida organizada. Então, se uma pessoa, né, que gosta de um time tal, por exemplo, do Atlético, e vai na galocura, qual que é a tendência nesse jogo de futebol, onde ele está assistindo o jogo junto com a torcida organizada? É que haja uma atratividade alta e que aquele agrupamento humano consiga condicionar o agir individual. Agora, se eu vou assistir um jogo de futebol, sendo que eu não gosto de futebol, a minha atratividade vai ser baixa e, em consequência, a torcida organizada não vai conseguir exercer um controle social sobre mim. A gente pode pensar isso, por exemplo, também numa igreja. Então, uma pessoa que frequenta um culto religioso, mas que não compartilha daquelas crenças, né? Não compartilha dos valores que são ali transmitidos, a atratividade também vai ser baixa e, consequentemente, o controle social não vai ser eficiente, não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Em relação ainda a esse primeiro princípio, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, né, explicitar para vocês, que pode também ser um questionamento à medida que vocês estão me escutando nessa videoaula, é exatamente o como se desenvolve essa identificação, o como se desenvolve essa atratividade. Aqui, e aqui eu sei que eu já falei isso, né, em contexto de aula presencial, mas aqui, qual que é o elemento que é muito significativo? São os rituais, né? E aí, lembro a vocês, qual que é a importância do ritual? Lembrando que o ritual é um fenômeno que está presente em toda organização humana. Então, onde há ser humano, há rituais. Seria aí uma sequência de atos harmonizados, né? Uma sequência de atos que tem como objetivo impor para quem participa
uma perspectiva do real, um sentido, né? Impor uma interpretação, uma visão de mundo, uma ideia sobre parte do real como um todo, construir uma cosmologia mesmo, né? De significados, de sentidos, de perspectivas. E o ritual ele é muito importante nesse processo. Então, voltando, né, na questão da torcida organizada. Então, para fazer com que aquela diversidade de pessoas se veja como uma unidade, né, como membros da galocura, é necessário que hajam rituais para isso. Seja, por exemplo, vestir a camisa, seja ter encontros periódicos, seja ter, né, ter cantos, né, cantos, eles compartilham ali determinadas músicas que são cantadas durante o jogo de futebol. Então percebam que isso são rituais que aumentam essa atratividade. Obviamente, né, assim, essa ideia do ritual não vai gerar atratividade para todo mundo em toda circunstância, mas é um instrumento utilizado exatamente para desenvolver essa identificação, ok? Então, basicamente, seria isso que eu gostaria de dizer para vocês em relação a esse primeiro princípio e que nos é interessante utilizar, né, na nossa vida cotidiana. Então, quando vocês estiverem em grupos, ou vocês estiverem em espaço, agora não, né? Mas posteriormente, quando vocês tiverem espaço de aglomeração, etc., é interessante pensar e analisar ao seu redor a partir não só desse princípio que eu acabei de explicar para vocês, mas também a partir dos outros 3 princípios que ainda veremos nessa videoaula, ok? Segundo princípio, o princípio da autonomia. O que esse princípio diz para a gente? Ele diz que quanto mais autônomo for um agrupamento humano em relação a outros, maior é a possibilidade de eficácia do controle social desse mesmo agrupamento. Quanto mais autônomo for, quanto mais independente for um agrupamento humano em relação a outros agrupamentos, maior a chance de eficácia e de efetivação desse controle social por parte deste agrupamento. Aqui, o que eu chamo a atenção na definição? No início dela, quando eu falo quanto mais autônomo for ou quanto mais independente for. Por que eu uso esse quanto mais? Para marcar que não existe, primeiramente, né, na sociedade, pensando que ela é uma unidade, que ela forma um todo, não existe um grupo, um indivíduo, uma instituição que seja totalmente independente ou totalmente autônoma. Nós sempre estamos, até para manter a unidade da sociedade, a todo momento nós estamos sendo vigiados, monitorados, fiscalizados, julgados, controlados, exatamente porque é condição de possibilidade de existir sociedade. Não é? Então, não existe uma autonomia plena quando nós estamos falando de sociedade. Contudo, há circunstâncias em que você tem um pouco mais de autonomia ou um pouco menos de autonomia. E aí eu volto para o princípio. Se você está naquelas situações em que você tem um pouco mais de autonomia, logo as chances do controle social exercido também ter aí uma maior eficácia. Quanto menor a autonomia, também menor a eficácia do controle social. Por quê? Porque quando eu falo em menos autonomia, eu estou falando em mais fiscalização, em mais vigilância por parte de terceiros, em mais controle por parte de terceiros. E aí quem vai ter o maior poder vai ser o controle do outro e não o seu. Então percebam que a autonomia ela é um elemento importante para se averiguar se há uma eficácia ou não no exercício do controle social. Dando um exemplo disso, é quando a gente pensa, por exemplo, uma família que mora, na primeira situação, num apartamento, no centro de Belo Horizonte, e do outro lado você tem uma família que mora numa região rural, afastada de outras famílias, de outros agrupamentos humanos. No primeiro caso, dessa família que mora num prédio, numa cidade, ela está sendo mais monitorada pelos vizinhos. Então, por exemplo, se nessa família do exemplo, né, você tem uma criança pequena, essa criança não para de chorar, isso vai chamar a atenção dos vizinhos. E se não for alterada essa realidade, o que vai acontecer provavelmente? Um vizinho vai bater na porta, procurar saber o que está acontecendo, vai chamar a polícia, vai chamar o conselho tutelar,
Então percebam que o controle interno desse agrupamento, ele vai ficar mais fragilizado. Ele não tem uma possibilidade de fluir de uma maneira tranquila, exatamente porque existe essa pressão externa. Agora, quando eu penso a segunda situação de uma família que mora em uma região rural, em que a casa ela é mais isolada, o controle social ali tem a possibilidade de ser muito mais efetivo. Exatamente por quê? Porque ali até existe, né, um monitoramento, uma fiscalização, mas essa fiscalização ela é muito mais precária, né? Ela é muito mais rarefeita. Então é aquela regrinha que eu disse há pouco. Quanto maior o monitoramento externo, menor a eficácia do controle. Quanto menor a fiscalização externa, maior a eficácia do controle. E aí é exatamente essa ideia do princípio da autonomia. O terceiro princípio é o princípio da coerência. O que diz esse terceiro princípio da coerência? Diz que quanto mais coerente, quanto mais íntegro, né, o controle social é exercido, com maior integridade, com maior coerência o controle social é exercido, maior vai ser a chance de eficácia desse mesmo controle social. Então, a ideia, né, nesse princípio é que se eu estou num determinado agrupamento humano e há uma coerência no exercício do controle, existe, por exemplo, uma paridade de tratamento de quem exerce o controle em relação a quem sofre o controle, nessas situações, o que vai ocorrer? Existe uma chance maior daqueles que sofrem o controle atribuírem legitimidade a quem exerce o controle. E, consequentemente, o controle consegue alcançar os seus resultados, seus objetivos, com uma maior facilidade. Agora, qual que é a tendência de um controle social que é exercido de uma maneira incoerente? Por exemplo, eu, em uma situação de violação de norma, na primeira situação eu aplico uma sanção severa. Na outra situação, eu simplesmente não aplico sanção alguma. Nesse caso de incoerência, o que se percebe é o quê? Que essa incoerência gera uma crise de legitimidade. E a crise de legitimidade dificulta e muito a efetivação do controle social. Um exemplo que eu posso dar é o exemplo ao qual eu faço parte, né, da situação enquanto professor. Então, na minha experiência de sala de aula, o que eu percebo é que, muitas vezes, o professor ele tem um problema com uma turma, lógico que não é sempre, né, mas em grande parte das situações, às vezes o professor tem um problema com uma turma, não porque ele é severo demais, mas geralmente o que é a grande causa para gerar conflitos é a incoerência, ou seja, eu trato uma parte da turma de um jeito, eu trato parte da outra turma de outro jeito, eu deixo de uma maneira muito explícita que eu tenho um aluno favorito ou uma aluna favorita. Então percebam que é isso, de novo, essa incoerência desemboca numa crise de legitimidade por parte dos alunos, quem está sofrendo esse controle, nessa situação específica, e depois essa falta de legitimidade faz com que o meu controle social seja exercido, seja questionado, seja problematizado, automaticamente eu não vou conseguir exercê-lo com tanta facilidade. Então a ideia do princípio é essa: quanto mais coerente, quanto mais íntegro, quanto mais paritário for o exercício do controle social, maior a chance de legitimidade e maior fluidez e maior facilidade no exercício do controle social. E para fechar, nós temos então o quarto princípio. Qual que é o quarto princípio? É o princípio do perfil de organização do agrupamento humano. Então, é o princípio que se refere ao perfil de organização de um determinado agrupamento humano. O que esse quarto princípio diz para a gente? Ele diz o seguinte, que existem dois tipos de agrupamento humano, que em virtude da sua lógica de organização, por isso, simplesmente por causa da sua lógica de organização, tem uma maior facilidade de exercício de controle social. Quais são esses dois tipos que, digamos assim, são privilegiados na hora de exercer o controle social? Primeiro deles, até de uma maneira muito óbvia e muito intuitiva, a gente consegue entender isso,
que são os agrupamentos de pequeno porte. E aí eu estou me referindo basicamente aos grupos. Então, os grupos de pequeno porte são grupos que, por serem de pequeno porte, por ter um número muito reduzido, né, muito diminuto de membros, conseguem exercer o controle social com mais fluidez, com mais facilidade. E por que isso? Porque tem um número pequeno de membros. Então, um número pequeno de membros consegue criar vínculos de identificação mais rapidamente. Os rituais, né, conseguem agregar os membros de uma maneira mais fácil. É mais fácil exercer o controle com uma coerência maior. Então, percebam aí que os membros, uns em relação aos outros, se fiscalizam, se monitoram, se controlam. Então, percebam que, por ser pequeno porte, por ser um número reduzido de membros, isso por si só já ajuda o controle social. Então, esse seria o primeiro tipo de organização humana que teria aí facilidade pela sua própria lógica de organização. E o segundo tipo, que seriam aí os agrupamentos de grande porte. Mas não qualquer agrupamento de grande porte, mas o agrupamento de grande porte que se organiza numa lógica burocrática. E aí eu friso esse termo, burocracia. Ok? O que significa burocracia, gente? Burocracia diferentemente do senso comum, em que a gente geralmente liga a morosidade, a lentidão, burocracia em termos técnicos sociológicos é o oposto. A ideia de burocracia significa dizer que é uma ideia de organização interna, em especial dos agrupamentos de grande porte, em que existe uma tentativa de racionalização dessa organização interna. E, geralmente, essa organização interna dos agrupamentos de grande porte, que é racionalizada, geralmente ela vai se dar muito numa ideia de fragmentação e especialização de cargos e funções. Então, por exemplo, quando a gente pensa em grandes empresas, né, a lógica fordista de produção é uma lógica burocrática. Então, a gente analisa, né? Eu vou construir um carro. Então, eu não vou colocar todas as peças numa sala, chamar 30 pessoas para as 30 pessoas montarem um carro. A lógica burocrática, racionalizada, vai gerar o quê? Uma fragmentação. Então, cada funcionário vai ficar responsável por uma etapa específica da montagem do carro. Um vai botar o parafuso, o outro vai soldar a roda, o outro vai pintar o capô. Um exemplo. E no mesmo sentido, né? Pela repetição e pelo indivíduo ficar numa função específica, você vai ter a segunda característica, que é a característica da especialização. Geralmente, a gente consegue ver muito essa lógica burocrática nos fluxogramas de empresa, né? Então, é muito claro, assim, você tem o chefe, tem o vice-chefe, tem a pessoa responsável pelo setor de RH, o setor econômico, né, o setor de pessoal, enfim. Então, de ergonomia. Então, cada setor fica responsável por uma atividade específica. Isso é fruto de uma tentativa de racionalizar os processos internos dos agrupamentos humanos de grande porte, e é o que a gente chama de burocracia. Eu dei exemplos de iniciativa privada, mas a gente pode pensar também na iniciativa pública. Então, o Poder Judiciário, por exemplo. O Poder Judiciário, ele é uma instituição de grande porte e que se organiza numa lógica burocrática, né? Então, você tem ali, quando se pensa, né, a dinâmica de uma secretaria. Então, você tem ali toda uma divisão de funções. Cada técnico fica responsável por uma atividade específica, tem um analista, tem o juiz. Então, percebam que ali você tem toda uma organização burocrática, racionalizada, fragmentada dos papéis que cada um vai exercer. E nesse caso de burocracia, você teria, portanto, e por causa, né, de ser de grande porte, por se organizar na lógica burocrática, teria mais facilidades de exercer o controle social sobre seus membros. Exatamente porque existe essa racionalização. Essa racionalização permite identificar o que o indivíduo está fazendo de forma mais rápida, caso ele faça errado, identificar formas de fazer com que ele se adapte ou volte a cumprir a norma da maneira esperada, né, de monitoramento, de sanção, de disciplinamento mesmo, né? Então, tudo isso é possível dentro de uma lógica da burocracia.
Prezados e prezadas, esse tema da burocracia é um tema muito interessante, muito instigante, e o próximo vídeo, em que a gente vai fechar os aspectos introdutórios do controle social, nós voltaremos a fazer uma análise da burocracia. Então, a nossa próxima videoaula vai ser dedicada a estudar esse fenômeno. E nós vamos estudar esse fenômeno a partir de uma filósofa que é muito importante para a história da filosofia, para a história do direito, que é a Hannah Arendt. Então, a Hannah Arendt, com a teoria da banalidade do mal, ela vai fazer reflexões extremamente interessantes e que decorrem, né, desse fenômeno da burocracia que eu acabei de explicar para vocês. Contudo, para o vídeo não ficar muito longo, eu interrompo esse por aqui. Espero que a minha exposição tenha ficado a mais clara possível. Contudo, caso tenha restado alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem me procurar no fórum do SGA, que acontece sempre nos nossos horários de aula, para que eu possa tentar solucionar as dúvidas de vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido até essa videoaula, e até a próxima.